Portuenses, caros e caras amigas, permitam-me agradecer, antes de mais, as palavras sensatas e amigas do professor Dr. Luís Valente Oliveira. É uma enorme honra, como sabe, tê-lo sempre ao nosso lado. E sei que as minhas palavras se estendem a todos os presentes nesta sala. O nosso partido é o Porto, apenas e sempre. Com esse lema, iniciamos em 2013 este caminho que nunca teve agenda partidária, nem nunca respondeu a diretórios. Como muito bem sabem, sempre nos focamos num Porto independente das ideologias, independente dos protagonistas partidários e independente das agendas centralistas que recorrentemente nos querem impor. Este caminho incomodou muita gente, principalmente aqueles que, como se diz no Porto, não têm noção e continuam a trocar o Terreiro do Paço pelo Porto e o Porto pelo Terreiro do Paço, ao ponto de não terem descansado, enquanto não criaram uma lei para nos impedir de voltar a usar o lema "O nosso partido é o Porto". Mas, como diz Agostina Bessa Luís, o Porto é um sentimento e, por isso, é sempre muito fácil a um portuense e com a espontaneidade e a autenticidade que nos caracteriza, manifestarmos a força, a emoção e o muito orgulho de sermos portuenses. Por isso, é com um enorme sentido de responsabilidade e muito orgulho que hoje me dirijo a todos os portuenses como candidato à Câmara Municipal do Porto e à sua presidência, agora sob o lema "Aqui há Porto". Aqui há Porto também representa o trabalho que temos desenvolvido nos últimos 8 anos, para ajudar a melhorar a vida dos portuenses e das suas famílias. Como nunca prometemos, nunca construímos obras faraónicas, mas preferimos concentrar as nossas forças para ajudar a vida dos portuenses e para potenciar as qualidades desta cidade que tanto amamos. E falo de medidas concretas que aumentam o rendimento disponível das famílias. Por exemplo, pela primeira vez na história, as crianças e jovens do Porto têm um passe intermodal gratuito, o 1318, contribuindo, por um lado, com o real apoio ao orçamento das famílias e, por outro, com uma aposta no transporte público. Outro exemplo é o contínuo esforço do município em manter a água mais barata da região, assim como a progressiva diminuição do IMI. Conseguimos também resolver problemas e projetos que estavam encalhados há décadas, como foi esta emblemática obra em que nos encontramos hoje, aqui, o Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, mas também o nosso Mercado do Bolhão, ou ainda o crucial terminal intermodal de Campanhã. Tudo estaria pronto de facto, se não fosse a pandemia. Podemos ainda assim juntar o arranque do projeto do Cinema Batalha, do Matadouro Municipal, da Biblioteca Pública Municipal pela mão de Eduardo Souto Moura e ainda a nova ponte sobre o Douro. E estes projetos são também um espelho das contas à moda do Porto, pois é preciso não esquecer que em 2019 terminamos o ano com 0 de dívida na Câmara Municipal do Porto. Aliás, a agilidade do Porto no combate à pandemia, de que todos foram testemunha, só foi possível porque nós fomos uma formiga e não fomos uma cigarra. Nós trabalhamos para ter boas contas e assim conseguimos e conseguiremos fazer frente a este inverno pandémico que atravessamos. Mas esta robustez da economia da cidade só foi possível graças ao investimento que conseguimos atrair, trazendo esperança e futuro aos jovens que aqui trabalham, estudam e se qualificam. Porque não chega a recuperar o património, é preciso criar uma teia económica e social que lhe dê vida e que lhe dê sentido. Como ainda há semanas a imprensa deu nota, o Porto lidera o Portugal 2020
com o financiamento de 7.131 projetos. Só nos projetos acompanhados pela Direção Municipal do Invest Porto, porque o Porto é a única autarquia que tem uma direção dedicada à atração de investimento, foram criados 15.500 postos de trabalho em múltiplos e variados setores de atividade. Por tudo isso, posso assegurar-vos que o Porto teve nestes anos o ainda maior investimento privado de sempre, como também protagonizou o maior investimento público de toda a história da nossa cidade. Não vos vou aborrecer com taxonomias, até porque a imprensa tem dado conta destes dados. Quero só desafiar-vos a avaliar esta nossa concepção de cidade através de um triângulo operacional que tem tido nos seus vértices, como nós anunciamos há 8 anos, a coesão social, a sustentabilidade e a cultura. Na coesão social, o Porto é um exemplo, pois não há tensões sociais e somos um exemplo de integração das minorias e dos migrantes, até porque o Porto sempre soube receber bem. Há uma harmonia social na cidade, assente no bom e efetivo relacionamento da cidade com os múltiplos parceiros e agentes sociais, sem brigas e sem melindres de protagonismo. Trabalhamos sempre para que a cidade se sinta de bem consigo própria. E se ao longo das últimas décadas a educação deixou de estar no centro do debate político nacional, o Porto nunca baixou os braços e hoje tem uma rede escolar de que se orgulha, funcional, com bons alunos, boas instalações e um corpo docente exemplar e sempre motivado. Para nós, o desporto também é coesão social e o nosso trabalho não se esgota nos equipamentos desportivos, não se esgota no hardware, porque sempre entendemos que o desporto pode e deve ser alargado aos espaços exteriores, aproveitando as fantásticas condições que a cidade oferece para a prática desportiva ao ar livre. Também alargamos e diversificamos o conjunto da oferta de atividades físicas e programas de desporto informal na cidade, gratuitos e a acontecer em novos locais, com mais modalidades e mais oferta de horários e periodicidade. De volta à forma, dias com energia, domingos em forma, no Porto a Vida é Longa ou Porto Saudável, são alguns dos programas dinamizados para a promoção da atividade física regular, dirigidos a todas as faixas etárias, incluindo a população sénior, melhorando a sua mobilidade e proporcionando mais convívio, agregando um vasto leque de modalidades. Na sustentabilidade, sempre com uma dimensão social e económica que já referi, cabe-me agora destacar o ambiente, onde aumentamos e melhoramos a área verde de uso público, fomentando a utilização desses locais de fruição pública e sinónimos de bem-estar e qualidade de vida. Conseguimos concluir o Parque Oriental, um parque linear que já mereceu prémios internacionais, e estamos a rechear à esprela com um novo parque que dará textura a uma zona da cidade onde desponta o conhecimento. Assistimos todos a uma revolução no setor dos resíduos e na limpeza urbana, em que também todos os cidadãos se têm empenhado. Planeamos e colocamos em marcha uma estratégia ambiciosa que envolveu a criação da empresa municipal Porto Ambiente, que passou a gerir esta área. E hoje já garanto que o Porto é uma referência na reciclagem em Portugal. Em 2019 conseguimos ultrapassar todas as metas que eram propostas para 2020 e isto só é possível porque os cidadãos compreenderam. Na cultura, o apoio público à prática artística não tem precedentes. Foram criados novos espaços culturais, requalificados outros existentes e foi dado apoio a espaços privativos da cultura, como nunca antes tinha acontecido. A criação artística encontrou formas de apoio sem paralelo no contexto nacional, nomeadamente nos programas no investimento da criação, internacionalização e residência. O Porto não confunde entretenimento com cultura e conseguiu demonstrar que há cultura com contas certas, mas, mais importante que esta estreita visão contabilística, demonstramos aquilo que tínhamos dito, que a cultura pode ser o cimento que une toda esta dinâmica que hoje vivemos, gerando emprego, riqueza e desenvolvimento, combatendo assim a exclusão. Mesmo em áreas propícias a conflito, como a mobilidade,
o Porto conseguiu ser eficaz na identificação e na resolução dos problemas. A municipalização da STCP, uma exigência portuense de há muitas décadas que conseguimos concretizar em conjunto com os outros municípios vizinhos, abriu as portas a uma gestão integrada de transportes como nunca antes existiu, criando uma revolução silenciosa nos transportes da área metropolitana, numa cooperação política sã e colaborativa entre os diferentes presidentes de Câmara. Hoje, os cidadãos da área metropolitana têm mais oferta de transporte nos terminais intermodais e já não haverá desculpa para utilizar o veículo particular nos movimentos pendulares que afogam a cidade do Porto. E o acordo a que já chegamos com o Governo e com a IP relativamente às portagens periféricas a norte reduzirá a pressão sobre a muito problemática VCI. O estacionamento é, claro, sempre um problema em qualquer cidade, mas tivemos coragem de tomar medidas, nem sempre populares, é verdade, dando prioridade a quem cá vive, aos cidadãos residentes, aos moradores, ao mesmo tempo que lançamos concursos para novos parques de estacionamento. Temos também vindo a apostar num outro aspecto muito importante, a segurança e a tranquilidade dos portuenses. O investimento em recursos na Polícia Municipal é visível aos olhos de todos, mas persistem aqui e ali comportamentos que contribuem para um sentimento de insegurança que não é tolerável, por muito que as estatísticas apontem o Porto como uma cidade segura. Não sendo a proteção e segurança uma competência municipal, decidimos ainda assim tomar um conjunto de medidas que acreditamos colmatarão os insuficientes meios policiais. Decidimos, pois, custear na íntegra um modelo de videovigilância que permitirá maximizar os parcos recursos policiais e continuaremos a exigir, mesmo que isso não seja popular, medidas que reforcem o combate ao tráfico de droga, que tem um impacto terrível a todos os níveis na nossa sociedade. De igual modo, pretendemos alargar o contingente de guardas noturnos, mas só o podemos fazer logo que a legislação nacional permita que estes sejam pagos pelo município como nós queremos que sejam pagos. Por último, a malha transversal, que é o urbanismo da cidade, está seguramente melhor e mais organizada. Com o novo PDM, estão lançadas as bases para concretizarmos o que faltava no nosso projeto de cidade, nomeadamente a duplicação da área verde da cidade, o aumento da habitação acessível, tendo como pano de fundo a recuperação demográfica de uma classe média que há muito teve que sair da cidade, e a promoção da competitividade económica e do emprego, área fundamental para a promoção da coesão social e territorial. Mas todos sabem que os presidentes de Câmara são assim, cada um tem o seu projeto preferido. E o meu sempre foi o Matadouro, que retiramos, recordo, da lista de património a alienar e que penou depois, muito tempo, pelos labirintos do Tribunal de Contas. É um projeto que vai criar uma nova centralidade, revitalizando Campanhã e toda a zona oriental, tal como aconteceu com a Expo em Lisboa. Mas, à moda do Porto, com uma grande diferença. Lá foi com o dinheiro do poder central. Aqui tivemos o engenho de motivar os privados, mais a mais privados da cidade, para proporcionarem um equipamento versátil e sustentável, em que se conjugarão a economia, a cultura e a coesão. É um símbolo do nosso programa, porque conjuga as boas contas, a cultura, a economia, a coesão e também a sustentabilidade. O que demonstra, recordando Paulo Valada, que a utopia pode ser viável. Neste pequeno balanço que fiz questão de vos apresentar, tenho também que exaltar o apoio de proximidade que as juntas de freguesia têm desenvolvido ao longo destes anos e sem qualquer desprimor para todos
os presidentes de junta e os autarcas que aqui estão presentes, deixem-me evocar o nosso bom amigo Nuno Ortigão por aquilo que ele construiu. Meus amigos, caras e caros portuenses, estamos preparados para, nos próximos meses, ir para a rua, defender os altos valores que nos unem e pedir aos portuenses que voltem a acreditar em mim, na minha visão da cidade e na equipe que me acompanhará. Sabem que podem contar sempre com a minha voz e a minha força na defesa intransigente do Porto, por mais que me traga perseguições e alguns dissabores. Seja reclamando o nosso... Seja reclamando o nosso justo quinhão junto do Poder Central, seja negociando questões tão cruciais como a descentralização, o PRR e o futuro quadro comunitário, em que pretendemos ser tão exigentes e tão eficazes como temos sido, reconhecidamente, nas negociações com o Governo e na reclamação dos fundos europeus. Quero concluir os projetos que a pandemia atrasou e acredito que tenho condições para projetar um futuro ainda melhor para o Porto e para as suas gentes. Para tal, gostava que esta campanha continuasse a ser diferente das outras. E por isso quero endereçar um convite a toda a cidade e a todos os portuenses, pois o futuro passa por cada um de nós, por cada um de vós. A vossa participação nas muitas ações que queremos organizar será essencial para conseguirmos puxar pelo que de melhor há no Porto. Estou certo que a política infame e rasteira nunca chegará do Porto, mas zumbirá de outros poleiros. O debate aberto e positivo será o caminho certo para construirmos uma cidade cada vez mais independente, livre, economicamente forte, criadora de emprego e riqueza, vibrante e sustentada. Não quero que o Porto seja mais do que aquilo que o Porto é: trabalhador, humanista, autêntico, leal, empreendedor e, como dizia o nosso amigo Miguel Veiga, muito, muito orgulhoso. Estes são valores que nem todos entendem, mas que aqui têm a alma e o coração e tudo faremos para os preservar. Na era das cidades, em que estas são cruciais do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, social e económica, é essencial olhar ao longe, para as gerações futuras, cujo interesse não pode ser expropriado pelo presente. E por isso teremos que alterar velhos paradigmas. Na mobilidade, no consumo, na utilização de recursos escassos, como o espaço público, tudo isso tem que ser resgatado. E isso só é possível se os cidadãos se envolverem e se comprometerem, se entenderem que há um desígnio e que há um projeto. E este projeto, minhas amigas e meus amigos, não pode ser condicionado por ideologias. Temos de saber substituir a ortodoxia das ideologias pelo pensamento e pelo conhecimento. E é assim também que venceremos os extremismos. E temos os ingredientes para isso: a academia, a cultura, mas, acima de tudo, uma sociedade inconformada, sempre inconformada, que tudo discute. Discutiu. Pensem bem neste edifício, quanto ele foi discutido. A sua construção, a sua não construção, a sua revisão, a sua reformulação. Isto é o Porto. Esta é uma cidade irresoluta
E esta cidade irresoluta, em que tudo está sempre como deve estar, em permanente discussão pública, é a cidade que nós protagonizamos. Porque nós também não somos cegos, não estamos sempre todos de acordo. Somos também nós, no nosso movimento irresolutos, pensando de forma diferente, mas com um plano conjunto e com uma ideia comum. Nunca esquecerei, por isso, o tema da felicidade. Um tema tão grato para o Paulo Cunha e Silva, com que surpreendemos os portuenses há 8 anos, porque sei que cada portuense exige que a sua cidade seja, a cada dia, mais confortável e mais interessante. E a cada problema que se resolve, outro surge, fruto das circunstâncias inesperadas, como foi o caso da pandemia, e das inevitáveis dores de crescimento. Uma cidade não cresce sem dor. Sabem, por isso, que podem contar connosco para ouvir, para debater, mas para depois decidir e depois fazer. Eu conto convosco e o Porto conta com todos nós. Aqui há Porto, hoje e sempre. Muito obrigado.